Hoje vamos falar sobre fragilidades e frustrações que podem afetar ou trazer insegurança para o relacionamento afetivo, a perda do emprego, por exemplo. Como evitar que isso interfira no dia a dia do casamento? Assunto para a psicóloga Lígia Guerra, que hoje está aqui com a gente ao vivo. Oi, Lígia. Bom dia, Solé. De novo. Bom dia para quem está em casa. A felicidade sempre está aqui, né? Muito bem. Lígia, dá para dizer que nós, homens, sofremos mais com esse tipo de situação quando lida-se com dinheiro, né? Com a questão do emprego, a questão financeira de uma maneira geral, ainda mais nesse momento aí que a gente está atravessando uma recessão? Eu acredito que sim. Por quê? Porque o homem tem a dificuldade de falar sobre o que ele sente, né? Inclusive, o nosso telespectador ele já mandou há algum tempo isso para a gente, faz umas 2 semanas, e eu realmente estava eu mesma angustiada para tentar dar uma resposta, porque eu imagino que não seja a situação só dele. Muitas pessoas devem estar passando por isso, e ele coloca que ele ia completando no próximo mês 9 anos de casado. Minha vida ia bem até eu perder meu emprego. E na mesma época a esposa foi promovida no trabalho. Então ele coloca que ele ficou super feliz pela esposa, a questão não é essa, né? Só que ela chega em casa, pergunta como é que ele está, daí ele conseguiu um emprego novo para ganhar um pouco menos. Está numa situação que ele não está gostando muito do emprego. E daí ele diz que ele não consegue se abrir com ela, porque ele tem medo, né? De um lado ele não quer ser machista de dizer, eu me sinto melhor ganhando mais, que não deixa de ser, mas ele vai ter que trabalhar isso nele. E por outro, ele não quer perder a admiração dela. Tanto que ele coloca que até a filhinha está olhando com ares meio assim curiosos para o pai, e isso também já está refletindo na intimidade conjugal deles, né? A ponto da esposa perguntar se ele tem outra mulher. Bom, então vamos lá, vamos usar o exemplo dele para tentar ajudar então o máximo de pessoas possíveis. O que se deve fazer nessa situação? Bom, primeiro que é óbvio que muitas vezes a tua autoestima, né, se colocando para os homens que às vezes têm um certo tabu, se a tua autoestima não está bacana, invariavelmente isso vai muitas vezes chegar na tua sexualidade. Que ele não se sinta assim um ET por isso, uma pessoa, meu Deus, isso está acontecendo comigo. É natural, inclusive, com a própria mulher, quando ela não está bem, pelas situações dela. Né? E a grande orientação que eu dou para os casais é não queira controlar a imagem que o outro tem de você. Isso tira a legitimidade da tua relação. Não é um cenário, não é um palco, é um casamento. Tem que ter essa integridade, inclusive para você poder se abrir para o outro. Afinal, por que você casou? Né? Então, se a esposa está feliz, que bom, ela vai estar numa condição melhor, e pior que se os dois estivessem desempregados, os dois estão trabalhando, ele talvez ainda não no que ele goste realmente de fato, mas ela tem condições de ajudar. Então, por que a esposa, de repente, pergunta se ele tem outra pessoa? Isso é um sintoma grave, ou seja, não tem comunicação, ela está fantasiando, né, situações do porquê que ele está calado, porquê que ele não está sabendo, deve estar percebendo que ele está um pouco depressivo. Isso tudo vai gerando isolamento e um afastamento do casal. Então, ser sincero, abrir o coração e colocar de fato a situação, porque às vezes até a própria esposa vai dar alguma luz para ele, alguma dica. Será que você não está deixando de investir em alguma outra coisa, até fora do trabalho, no esporte, por exemplo? Mas isso tem que partir dele, digamos assim? Qual que seria o papel do parceiro ou da parceira nesse caso? Porque ele coloca aqui, por exemplo, que ela pergunta para ele se está tudo bem, ela está percebendo que tem algo estranho. Então, ela está fazendo um movimento e ele está fechado. Então, me parece que ele já fez assim, um julgamento do que vai acontecer, uma cariação, já imaginou, e já deu o veredito que ele é culpado porque ele não está bem. E quando a gente não lida muito bem com uma frustração como essa, que consequência pode ter disso? Olha, para o casamento, isolamento. Muitas vezes a gente imagina que o casamento termina quando as duas pessoas se agridem, jogam palavras duras umas contra as outras, em momentos de agressão, e esquece que muitos relacionamentos, Soler, acabam justamente pelo excesso de silêncio, pelo isolamento. E o que vai acontecer? Se ele não se abrir, invariavelmente a esposa vai se sentir isolada. Vai perceber que ele se distancia, ela está num momento bacana, ela vai se focar mais no trabalho cada vez mais, porque é uma rota de fuga também. Então, o isolamento de ambos, às vezes, por vezes, até competitividade futura entre o casal, porque começa a ficar tão desequilibrada a situação do diálogo, que ela também vai se sentir rejeitada também como esposa, daqui a pouco ela também
tem uma questão da sexualidade dela mal resolvida. De alguma maneira, amigos podem ajudar também. Pode, se ele tiver alguém que ele é bem bacana isso que você falou, porque às vezes ele consegue se abrir mais com outro amigo homem, que talvez ele até se coloque mais assim à vontade, que ele julgue que não, né, um homem vai ter no outro homem melhor. Então, realmente, um parceiro assim né, às vezes de um esporte, um parceiro de longa data, de infância, pode dar um conselho bom. Agora, é importante ele entender que é muito mais fácil a mulher dele ajudá-lo nessa situação de dificuldade de trabalho do que ela ajudar ele se ela estiver imaginando que ele está sendo traída, né? Aí vai ficar bem mais difícil. Então, para ele realmente ter essa sinceridade e não diminuir o sentimento dela por ele, porque parece que ele também não valoriza muito o que ela sente, está colocando, nivelando por baixo. Então, acreditar que ele é amado. Tá bom. Obrigado, viu, Lígia? Eu que agradeço, espero ter ajudado quem está passando por isso em casa. Tá, um bom dia para você. Para você também.